Bom, então finalmente hoje a gente conclui o capítulo 4 e finaliza nossos estudos desse primeiro semestre, certo? Então hoje eu vou fazer a sessão 4.43 e a 4.44. Então é energia em sistemas elétricos e forças em dielétricos, tá? Aí a gente vai fazer uns exemplos no final. Então o 4.4.3 é energia em dielétricos. Muito bem. Como a gente já viu anteriormente, para a gente carregar um capacitor, e aqui para falar de energia em dielétricos a gente vai falar sobre a energia armazenada no capacitor, é necessário então a gente remover elétrons da placa positiva e carregá-los, né, até a placa negativa. Então a ideia é, se tem um capacitor aqui de placas paralelas, por exemplo, você liga esse objeto numa bateria, inicialmente ele está descarregado, né? E com o tempo, essa placa aqui vai ficando positivamente carregada e essa placa aqui vai ficando então negativamente carregada, até o momento então que ele satura, né? Que a capacitância, que dado a capacitância diferente de potencial, ele chega então a ter uma carga aqui que é igual a CV, tá certo? Então ele vai carregando até o momento em que essa carga aqui em cada uma das placas fica igual a capacitância, que é uma propriedade que depende da geometria, né? Depende da distância entre as placas, depende da área, depende se ele está no vácuo, etc. E depende também da diferença de potencial aqui aplicada na bateria. Então, à medida que ele vai carregando, essa bateria aí, ela vai removendo, né, os elétrons da placa positiva e vai carregando eles, né, até a placa negativa. Obviamente que para fazer isso é necessário ela exercer um certo trabalho, tá certo? A fim de você vencer aí o campo elétrico. Então, à medida que você vai carregando aqui, vai aparecendo um campo elétrico, né, nesse capacitor aqui, que vai se opondo ao movimento de novas trocas, né? Então, para você conseguir vencer esse campo elétrico e continuar carregando, indo contra, né, esse campo elétrico aqui, você precisa exercer uma certa quantidade de trabalho. Então, a pergunta aqui é: quanto trabalho é necessário a fim de carregar um capacitor? Quanto trabalho se faz necessário para carregar um capacitor? De fato, isso é uma pergunta que a gente já respondeu em alguns capítulos atrás aí. Mas aqui a gente vai fazer uma breve revisão para poder avançar com o dielétrico entre as placas. Então, quanto trabalho você faz necessário para recarregar esse capacitor? Com uma certa carga Q, né? Tá certo? Então, como a gente já viu, né, a ideia é de certa maneira simples. Então, o que a gente vai supor? Então, suponha que num estágio intermediário, a gente tem uma certa carga Q nesse capacitor. Então ele está carregando, eu quero olhar aqui no estágio intermediário. Ele não está completamente carregado e ele tem uma certa carga Qzinho aqui nesse capacitor. Então essa carga Qzinho, ela determina aqui a diferença de potencial entre essas placas, tá certo? A DDP, quando ele tiver essa carga Qzinho, vai ser um V que é igual ao Qzinho sobre a capacitância. Isso aqui num estágio intermediário. Não que a diferença de potencial não seja Q sobre C. Sempre vai ser Q sobre C. Só que tem um momento que ele está completamente carregado, né? Que ele vai ter um Qzão aqui, que a gente vai chamar, sobre C. Né? Então, no estágio intermediário, você tem aqui uma certa diferença de potencial. Essa diferença de potencial, então, dá origem aqui, né, a um campo elétrico, tá certo? Você tem aqui induzido a um campo elétrico. Para a gente acrescentar uma carga dQ extra, a gente tem que fazer um trabalho, tá certo? Que a gente já viu, né, nas aulas passadas, que basicamente é um dW, que é igual a um VdQ,
Tá certo? Então esse é o trabalho necessário para você inferir uma nova carga dQ aqui. Ele já tinha uma carga Q, então você vai para um Q mais dQ. Tá certo? Esse é o trabalho extra que você precisa para levar esse capacitor de uma carga Qzinho aqui para um Qzinho mais dQ. Tá certo? De forma, então, que é fácil calcular esse trabalho, substituindo aqui a diferença potencial, visto que nesse momento ele tem uma carga Q sobre C. Então fica V, que é Q sobre C, dQ, esse é o trabalho, certo? Sendo assim, né, o trabalho total necessário é então um trabalho W, que é igual a uma integral de 0 até Q, tá certo? De Q sobre C dQ, que dá, então, aqui na realidade eu vou trocar aqui para colocar o meu Qzão, né, porque é a carga final, né, vamos pôr assim, o Qzão como sendo a carga final, e isso aqui então me dá 1/2 de Qzão ao quadrado sobre C, certo? Então, esse aqui é o trabalho total necessário para você carregar esse capacitor. Se você quiser escrever em termos da DDP, você também pode, obviamente, simplesmente trocando o meu Qzão aqui por CV, tá certo? Então você tira que o seu trabalho é igual a 1/2 de C V ao quadrado. Ok? Então, isso aqui é, no caso, né, se você tiver esse capacitor aqui no vácuo, certo? Então a gente está olhando aqui essa capacitância aqui, a capacitância desse objeto no vácuo. Agora a grande pergunta é, e se o capacitor é preenchido com material dielétrico? Então, como é que fica essa energia? Assim? Qual que é o efeito? Então, a primeira pergunta, né, qual que é o efeito sobre a capacitância? Né? Basicamente, você tem que determinar qual é a capacitância aqui equivalente quando você coloca esse material dielétrico, tá certo? Então, como a gente já viu, basicamente, quando você coloca o material dielétrico, entre as placas de um capacitor, vamos pôr aqui meu capacitor positivo, aqui a placa positiva, aqui minha placa negativa, e eu venho aqui e coloco aqui um certo material dielétrico aqui entre as placas desse capacitor. Então o que acontece é que esse campo agora final, quando você coloca esse dielétrico, ele nada mais é do que o campo sem dielétrico, que eu vou chamar aqui de E0, dividido por εr, tá certo? Então ele vai ser aqui reduzido por εr, que é a susceptibilidade aqui relativa, né? Que é a constante dielétrica também, conhecida como constante dielétrica. Então, basicamente, o campo, então, é reduzido, né, por um fator... É reduzido por um fator... Foi o que a gente mostrou na aula passada, lá, rapidamente. 1 sobre εr. Tá certo? Bom, se esse campo reduz, né, obviamente, e consequentemente, a diferença de potencial também é reduzida por um fator 1 sobre εr, tá certo? Porque eles são proporcionais ali, o campo e a diferença de potencial. Sendo assim, a capacitância, então, por sua vez, que é dado por Czão, que é um Q sobre V, o que implica, então,
Vou chamar esse aqui de C0 e V0 para tratar como se fosse o vácuo, tá certo? De forma que a minha capacitância aqui final, quando você coloca o dielétrico, é um Qzão sobre a diferença de potencial agora cai com o fator εr, e isso aqui me dá εr Q sobre V, certo? Onde o Q sobre V nada mais é do que a capacitância original, tá certo? Então a capacitância final, ela fica εr C0. Ou seja, o campo elétrico e a diferença potencial é reduzida por um fator εr, enquanto que a capacitância, então, é aumentada aí por εr. Então a capacitância desse material, desse capacitor, aumenta quando você coloca aqui um material dielétrico entre as placas do capacitor, tá certo? Então, evidentemente, então, dado uma DDP aplicada, uma DDP fixa aplicada, o trabalho necessário para carregar o capacitor preenchido pelo dielétrico será aumentada por esse fator aqui, εr, tá certo? De fato, você tem que colocar mais carga livre aqui para se atingir o mesmo diferença de potencial. Se você tem uma capacitância maior, significa que você vai ter que colocar ali mais cargas para você ter a mesma diferença de potencial. Consequentemente, você vai ter que realizar um trabalho maior, tá certo? Então, para atingir esse determinado potencial, a gente tem que aumentar a quantidade de carga, tá certo? Isso porque, como a gente viu, né, o dielétrico induz um campo contrário aqui, não é isso? Que cancela, né, diminui esse campo aqui. Então, para ter o mesmo campo que você tinha antes, a mesma diferença de potencial que você tinha antes, você precisa colocar mais carga. Ok? Muito bem. Sendo assim, o que acontece com a energia do sistema, né? Então, como a gente já viu em capítulos anteriores, a energia armazenada em qualquer sistema eletrostático nada mais é do que W, que é igual a ε0 sobre 2 integral do módulo de E ao quadrado dV, onde isso aqui é integrado em todo o espaço. Então, essa aqui é a energia armazenada em qualquer sistema eletrostático, tá certo? Quando você coloca um capacitor preenchido, então, por um certo material dielétrico, sugere-se, né, e aí a gente vai provar que o W é igual a epsilon e não mais ε0. Então você troca a suscetibilidade do vácuo pela suscetibilidade do meio, epsilon sobre 2, a integral de módulo de E ao quadrado dV, que você pode substituir aqui simplesmente por 1/2. Então isso aqui pode ser escrito assim, epsilon E escalar D, escalar E, de novo, que no caso do dielétrico linear, você pode escrever como 1/2 da integral de D, aqui faltou um dV, D escalar E dV. Tá certo? Então, sugere-se, né, você tende a acreditar que basicamente o que você tem que fazer é trocar a suscetibilidade do vácuo pela suscetibilidade do meio e você tem então a relação da energia, tá certo? Então, a pergunta é isso aqui mesmo? Né? Será que é essa expressão que a gente tem?
para a energia armazenada num meio onde existe um dielétrico? Então, é isso que a gente vai responder. Então, como é que a gente pode provar essa relação? Então, prova. É isso que a gente quer fazer. Então, veja, essa aqui é uma expressão geral. Essa aqui é uma expressão para que você venha a calcular a energia armazenada num certo dielétrico, tá certo? Num certo material dielétrico. Vocês vão ver que essa expressão aqui ela é válida ainda. E essa expressão aqui, ela também é válida. Porém, ela tem certas sutilezas aqui que a gente vai deixar bem claro. Qual é a diferença dessa expressão aqui, ó? E qual é a diferença para essa expressão aqui, certo? As duas aqui têm um significado levemente diferente, tá certo? Uma quer dizer uma coisa e a outra quer dizer uma coisa um pouco diferente, como a gente já vai ver agora. Mas primeiramente, vamos entender e calcular a energia, então, armazenada aqui nesse dielétrico, proveniente das cargas livres, né, que é a nossa ideia. Então, vamos supor, então, que o material dielétrico está fixado aí na sua posição, tá certo? Então, no meu tempo t igual a zero, eu já tenho esse material aqui dentro do meu dielétrico. E a gente vai começar, então, a aproximar as cargas livres de maneira infinitesimal. Então, a gente vai começar a depositar as cargas livres de maneira infinitesimal. Então, à medida que você vai trazendo cargas livres, você vai aumentando que trazemos as cargas livres, vamos aumentando então a densidade de carga de um certo ρ livre aqui, tá certo? Por uma quantidade que é um delta ρ livre. Então a gente vai aumentando o ρ com esses deltas aqui, que depois a gente vai fazer infinitesimal, colocando mais e mais cargas infinitesimal. À medida que a gente vai colocando esses deltas ρ livres, a polarização vai aumentando, tá certo? E com ela também aumenta a distribuição de carga de polarização. Lembre-se que tem cargas livres, né, e cargas presas, tá certo? À medida que você vai colocando carga livre, os átomos, as moléculas vão se polarizando, né, criando lá um momento de dipolo dentro daquele dielétrico. Então, você tem as cargas livres e tem as cargas presas que também vão se arranjando, dando forma lá a uma distribuição superficial de carga, tá certo? Então, se você se lembrar bem, né, quando você vai trazendo essas cargas livres aqui, no fundo aqui, ó, você tem aqui cargas positivas aqui que são atraídas por esses... São orientados, né, são os dipolos que são orientados, né? Aqui você tem os dipolos que são orientados aqui, que faz com que esse campo diminua, né? Você tem o seu E0 aqui fora, aqui, né, isso? E você tem aqui internamente aqui um campo aqui que é criado, né, devido à polarização. Aqui agora a gente está se atentando às cargas livres, então a gente não está olhando para essas cargas presas. E aí que vem a diferença, como vocês vão ver, dessa expressão para essa expressão aqui. Então, vamos aumentando essa densidade de carga por uma certa quantidade de ΔE. A polarização vai aumentando e com ela a distribuição de cargas de polarização. Certo? À medida que eu vou colocando mais e mais cargas aqui, mais e mais cargas vão aparecendo aqui, cargas presas, e vão aumentando também. Mas aqui, agora, nesse momento, estamos interessados somente, ó, e aqui vem a diferença, ó, somente no trabalho
feito sobre a carga livre adicional. Então, qual que é o trabalho que eu gasto para ir colocando essas cargas livres aqui? Essa que é, trago uma carga livre, trago outra, e não me atento às cargas presas, nem quero saber, não me interessa, não me interessa as cargas presas. Qual é o trabalho necessário para eu então carregar esse objeto aqui com essas cargas livres? Então, à medida que eu vou trazendo essas cargas extras, ou uma quantidade de carga ΔL, eu preciso exercer um certo trabalho, que é um ΔW. Então, a fim de trazermos uma carga, uma distribuição de carga ΔρL, executamos então aqui, exercemos, ou efetuamos, melhor dizendo, um trabalho então, que eu vou chamar aqui de ΔW, que é o trabalho para trazer um delta de ρL. Então, meu ΔW é igual então a um ΔρL V dV, tá certo? Então, isso aqui me dá o ΔρL dV, vai me dar a carga, não é isso? Então, é carga vezes a diferença potencial. Essa é a minha carga extra aí que eu precisei trazer para acrescentar aqui uma carga ΔρL. Então, gasto um trabalho ΔW para acrescentar uma carga aí, uma distribuição de carga ΔρL. E o trabalho, então, é integral de ΔρL dV, que dá a carga total, vezes a diferença potencial. Ok? Agora, e aqui a gente está se focando só na carga livre, o trabalho necessário para trazer a carga livre. Então, como a gente já sabe, o divergente de D é igual a ρ livre, tá certo? Onde D aqui é indução elétrica, tá certo? De forma que um acréscimo, então, o divergente de D é igual ao ρL e um acréscimo ΔρL produz, então, uma indução ΔD que se relaciona de maneira análoga. Certo? Então, o divergente desse ΔD é igual ao Δρ livre. Onde esse ΔD é alteração resultante, né, em D. Então, com isso em mãos, a gente tira o trabalho, substituindo o ΔρL aqui pelo divergente do ΔD. A gente tira então aqui a minha variação no trabalho é igual à integral do divergente do ΔD. Isso aqui é o meu ρ livre, vezes o potencial, integrado em dV. Agora, olhando as identidades.
divergente, vou colocar junto aqui, ó, de um vetor vezes um escalar, é igual ao quê? É igual divergente do vetor que multiplica o escalar mais, isso aqui é uma identidade matemática lá atrás, lá que a gente já viu, mais o vetor produto escalar com o gradiente do escalar. Como se fosse uma regra da cadeia, certo? Divergente de D vezes V, mais o V, né, o mesmo delta D, gradiente de V, como está aqui, certo? De forma, então, que substituindo aqui, ó, essa expressão aqui, ó, tá certo? A gente tira, então, que delta W é igual ao quê? A integral do divergente que tem um produto escalar aqui de delta D V integrado em dV menos, né, porque esse termo que eu joguei para o outro lado, menos a integral de delta D produto escalar com divergente de V dV. Okay? Mas a gente já sabe, né, que o E é igual a menos o gradiente de V, certo? Porque eu vou substituir aqui. Então, meu delta W é igual a integral do divergente de delta D V dV. E aí o menos, então, vira mais, né? Porque tem o menos o gradiente aqui, mais a integral de delta D produto escalar com E dV. Tá certo? Muito bem. Agora, se você tem aqueles resultados quando a gente calculou a energia, o teorema do divergente transforma esse primeiro termo aqui em uma integral de superfície, tá certo? Esse aqui, ó, você pode integrar esse objeto aqui como sendo um delta D V integral em dA de uma superfície fechada aqui. Tá certo? E essa integral de superfície que ela dá zero, porque a gente está integrando isso aqui em todo o espaço. Lembra? Isso aqui em todo o espaço. Isso aqui em todo o espaço. Então, quando você vai para todo o espaço, esse termo aqui, ó, ele é proporcional a 1 sobre R ao cubo. Esse termo aqui, ele é proporcional a R ao quadrado, de forma que esse objeto aqui é proporcional a 1 sobre R. Quando ele vai para infinito, R vai para infinito, esse termo aqui ele tende, então, a ser zero, tá certo? Então, essa integral aqui dá zero. Foi o mesmo objeto, foi o mesmo resultado que a gente fez para deduzir a expressão de energia, que daí que a gente troca por todo o espaço, né? A gente troca para poder matar um termo que tinha uma integral de área que dava zero, de forma que o trabalho, então, final, realizado, nada mais é do que um delta W, que é igual a integral de um delta D escalar E dV. Então, esse é o trabalho necessário para eu trazer um delta ρ, tá certo? Um delta ρ livre, uma quantidade de carga, uma densidade de carga ρ livre. Esse aqui integrado em todo o espaço.
Então, isso aqui é um resultado válido para qualquer material, tá certo? Até agora a gente não fez nada, a gente só está supondo que é o trabalho necessário para trazer as cargas livres. Tanto faz. Muito bem. Agora, se o meio for um dielétrico, e agora sim, um dielétrico linear, então a gente tem que o D é igual a εE, certo? Que é a definição aí de material de um dielétrico linear, tá certo? De forma que a gente pode usar aqui a regra da cadeia. Ó. Então, ó, veja só. Se esse delta for um infinitesimal, o que você tem? Ó? 1/2 de delta de D escalar E. Então você tem a regra do produto. Primeiro vamos substituir isso aqui por εE. Você tem aqui ó, delta sobre 2. O delta é uma variação, né? Esse delta é a variação de delta escalar E. É um εE escalar E. De forma que pela regra do produto, ó, isso aqui sendo infinitesimal, ele vale 1/2 de epsilon. Então, ó, derivada desse, não é isso? Ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, isso aqui dá delta E escalar E mais E escalar delta E. Certo? Isso aqui é produto escalar, a ordem não importa, então isso aqui vai dar epsilon delta E escalar E, que por sua vez é igual epsilon delta E é o delta D, é delta D escalar E. Então, ó, delta D escalar E, que é o que está aqui, ó, nada mais é do que 1/2 de delta de D escalar E, certo? De forma que o W é igual a 1/2, vou trocar agora lá, 1/2, a integral em todo espaço, ó, delta W também aqui, todo espaço, do que? Agora, delta de D escalar E. Tudo isso integrado em dV, tá certo? Assim, o trabalho, então, realizado à medida que a gente aumenta essa carga livre de 0 até a configuração final, o trabalho total. Agora o delta aqui está em evidência, eu posso colocar ele para fora da integral. Nada mais é, então, que um W que é igual a 1/2 da integral de D escalar E em todo o espaço. Ops. Então, o que é esse trabalho aqui? Como a gente já previu, está aqui a prova, né? Essa aqui é a prova, se você olhar, voltando, era o que a gente supunha, né? Ó, trocando epsilon0 por epsilon, a gente tinha exatamente o resultado que a gente obteve aqui. Então, o que é essa energia aí? Essa energia é a energia, é o trabalho necessário que você tem para trazer as cargas livres, é isso que eu preciso enfatizar, para aquela capacitor, para criar aquela configuração, tá certo? Então, o trabalho necessário para trazer as cargas livres. Então, a pergunta que a gente deve fazer e devemos fazer aqui é, então eu vou até escrever aqui, ó, a pergunta agora, e agora presta atenção que agora vem a interpretação disso aí, que podemos e devemos nos fazer é qual a diferença
entre a expressão W igual a 1/2 da integral de D escalar E dV e W igual a ε0 sobre 2 a integral do módulo de G ao quadrado dV. Não é simplesmente o fato de ter um dielétrico, certo? Isso aqui, ó, você tinha um espaço vazio antes de ter um dielétrico. Você começou a trazer as cargas e criou lá a sua configuração com o dielétrico. No outro caso aqui, você tinha lá o seu dielétrico e você começou a trazer as cargas livres. Então, qual que é a diferença entre essas duas expressões? E aí que vem a interpretação. E resultados são diferentes. Você usar essa expressão aqui e essa expressão aqui, você vai ver que você vai ter resultados de fato diferentes. Então, de fato, a última equação aqui, ó, essa equação aqui, aliás, essa equação aqui, quando a gente deduziu, ela foi deduzida de maneira geral, certo? E é no mínimo para a gente, né, pensar, intrigante, né, que a mesma não seja válida na presença de dielétricos. Será que a expressão não é válida, então, na presença de dielétricos? E o importante a se frisar aqui é que o ponto não é que uma ou outra equação ela esteja errada, tá certo? Não existe equações erradas aqui. Mas sim, as mesmas se referem a questões que são relativamente diferentes, tá certo? Então, o que tem de diferente essa expressão da expressão aqui? Bom, o que a gente define, então, como a energia de um sistema? Essa é a grande pergunta. Então a gente fala assim, não, a energia de sistema é o trabalho que você gasta para construir aquela configuração lá. Muito bem, isso é de fato verdade. Mas de qual configuração que a gente está falando, né? Então a energia é igual ao trabalho para a gente montar o mesmo, tá certo? Montar o sistema. Essa é a energia de um sistema. E quando a gente trata de elétricos, há duas formas bastante diferentes de a gente realizar esse processo. Então agora eu vou tentar explicar o que acontece. Ó. Uma coisa é o seguinte, você pega, tem o dielétrico lá no material, no espaço, e você começa a trazer as cargas livres. Tá certo? O dielétrico já está lá. Você nem liga, não quer nem saber para como fica aquela configuração, se as cargas vão se arrumar, não vão se arrumar. Qual que é o trabalho para eu trazer uma certa quantidade de carga livre e colocar naquele capacitor que tinha já um dielétrico lá? Ah, muito bem. Essa aqui, ó, é a resposta. Essa é a primeira expressão. Por quê? Porque essa aqui foi exatamente da onde a gente partiu, do princípio. A gente pegou, começou a trazer as cargas livres, não se importou para como o dielétrico se comportava, tá certo? Não tinha menor, para a gente não interessava se criava cargas de polarização ou não, simplesmente fui depositando mais cargas livres para criar uma configuração. A outra expressão, essa aqui, é um pouco diferente. Ó. Essa aqui ó, é uma ideia levemente diferente. O que você tinha? Você tinha o vácuo, não tinha nada, tá vendo? Ó, tem um ε0. Agora, eu começo a trazer as cargas livres, mas não só as cargas livres, também as cargas presas, tá certo? Então eu tenho que trazer tanto as cargas que estão nos placos capacitores, mas também as cargas que estão presas ali, que criam outro campo e tudo mais, tá certo? Então ela leva em conta todas as cargas. Qual é a quantidade de energia gasta para montar aquele sistema como um todo? Partir do vácuo e criar aquele arranjo lá para ter aquele campo elétrico equivalente. É essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui, ó, a primeira, ó, D escalar E, é o trabalho gasto para trazer essas cargas aqui e essas cargas aqui. Tá certo? A outra expressão, essa aqui, ó, é o trabalho necessário, como se eu estivesse trazendo carga por carga, pinçando aqui, ó, para trazer tanto essa carga aqui, quanto essas cargas aqui, mas também essas cargas aqui e essas cargas aqui. Certo? Então são situações levemente diferentes. Uma, eu só levo em conta as cargas livres. Na outra, eu estou levando em conta a configuração geral do sistema. Cargas livres mais cargas presas. Essa expressão aqui, ó, é o trabalho para criar essa configuração aqui como um todo. A expressão
1 meio de D escalar e dV é o trabalho necessário para eu carregar o meu capacitor com umas certas cargas livres. Que é de fato o que interessa, tá certo? No laboratório mesmo, você não quer saber como é que esse cara aqui vai se comportar, se ele vai criar, não importa. Qual é o trabalho para eu carregar o meu capacitor com uma certa quantidade de carga livre lá? É essa expressão aqui, ó, 1 meio de D escalar e dV, certo? Essa é o trabalho necessário para carregar o meu capacitor quando ele tem aqui um dielétrico presente aqui, certo? Essa expressão aqui é energia não só para carregar, mas também energia como se eu estivesse criando aqui toda essa configuração aqui com as cargas presas. Então, vale frisar que a expressão aqui ela é válida para dielétricos lineares, tá certo? E não é para dielétricos gerais. Aqui a gente faz a hipótese aqui, ó, que o D é igual a um E epsilon escalar, epsilon E, tá certo? Com a susceptibilidade do meio vezes o campo elétrico. Então, essa expressão aqui é a energia para se carregar um capacitor, criar aquela configuração, se o dielétrico lá for um dielétrico linear. Tá certo? Tá claro a diferença dos objetos aí? Um é carga livre, o outro é como se eu tivesse um espaço vazio, vou trazendo as cargas livres mais as cargas presas para criar aquela configuração. O que interessa na prática, de fato? O que interessa são as cargas livres, que é o cara que você vai começar a carregar. É o que a bateria vai gastar, tá certo? O trabalho gasto pela sua bateria é aquele para colocar carga livre no capacitor. Isso não importa como é que as cargas vão se arranjar ali no seu dielétrico. Ok? Muito bem. Então tá aí, bem explícito aí, energias em dielétrico. Muito bem. Então vamos fazer 2 exemplos aqui para a gente poder elucidar aí os detalhes do cálculo de energia. Então um deles é o problema 4.26. Então, a pergunta é: encontre a energia dessa configuração aqui, ó. Então, um condutor esférico de raio A tem carga Qzão, figura 4.29, está aqui. Ele está cercado por um material dielétrico linear com susceptibilidade Xe até o raio P. Calcule a energia dessa configuração. Talvez a gente já tenha feito, só não tinha gravado esse exercício aqui no ano passado, mas vamos fazer aqui rapidinho, certo? Bom, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai calcular, veja, a expressão, a energia dessa configuração é essa energia aqui, tá certo? Você tem um dielétrico, o meu trabalho, então, e a energia desse material é 1 meio da integral de D escalar E dV. Tá certo? A minha indução elétrica ela pode ser calculada pela lei de Gauss, tá certo? Você sabe que a integral, o fluxo de D escalar dA é igual a carga livre, que no caso é o meu Qzão aqui. Tá certo? Esse objeto aí é um condutor, tá certo? As cargas estão todas aqui na superfície. Então, interno aqui o campo elétrico, a indução também é elétrica. Para um R maior do que A gente sabe calcular. Isso aqui é igual ao campo produzido por uma carga pontual, como se toda essa carga Q estivesse aqui no centro. Então, ele vale Q sobre 4π R ao quadrado R versor. Certo? Note que não tem o epsilon zero aqui, certo? Porque a gente está falando da indução e não do campo elétrico. Isso aqui para R maior do que A. Agora, é um dielétrico linear, tá certo? Está aqui, ó, dielétrico linear. Então a gente sabe que D é igual a epsilon E.
tá certo? De forma, então, que a gente calcula o campo elétrico em todo o espaço. O campo elétrico, ele é igual, então, a Q sobre 4π epsilon r ao quadrado, r versor, para A menor que R menor que B, e ele vale Q sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado, r versor, para R maior que B. Agora eu tenho certeza que a gente fez isso aqui na aula passada. Aí o W é igual, então, a 1 meio da integral de D escalar E dV. Isso aqui é igual a 1 meio, só fazer as contas agora, vai ficar Q ao quadrado sobre 4π ao quadrado, que multiplica, então, 4π da integral do volume, não é isso? Integral de volume tem dφ, r ao quadrado, seno de θ, dθ, não é isso? Aparece a integral de dθ, a integral de seno de θ, dθ, a integral de dφ, aparece 4π, e aí vai ficar aqui 1 sobre epsilon, a integral de A até B, de 1 sobre r ao quadrado, que é proveniente da indução, 1 sobre r ao quadrado, que é proveniente do campo elétrico, r ao quadrado, que é do elemento dV, né? Aqui o dV, só para explicitar aqui, é igual a r ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, dr. Então, a integral do seno de θ de 0 a π, a integral de dφ de 0 a 2π dá esse 4π aqui. Aqui tem um dr, mais de A até B eu uso epsilon, né, porque você tem um meio, né, material aqui de elétrico, e depois 1 sobre epsilon 0, que é para quando R é maior do que B, ou P no caso, né? Então aqui só arrumar aqui, a gente chamou isso aqui de P. Então aqui é P, P e P, mais 1 sobre epsilon 0, agora vai integral de P até infinito agora, novamente 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao quadrado, R ao quadrado dr. E é só fazer essa conta, né, integrar e tudo mais, não tem mistério, é uma integral simples demais, e você calcula então o trabalho dessa configuração. Ela vale aí Q ao quadrado sobre 8π epsilon 0, e aí você tem 1 sobre 1 mais xE, 1 sobre A, menos 1 sobre B, mais 1 sobre B. Tá certo? Você tem dando que epsilon é igual a 1 mais xE epsilon 0. Certo? E aí, então, se calcula o trabalho dessa configuração. Isso a gente fez na aula passada, de fato, mas está aí novamente só para a gente agregar aí no contexto como um todo. O outro problema, e aí eu já sei que a gente não fez na aula passada, é o exercício 4.27. Mas na realidade eu vou dar um... Lá ele pede para calcular, a gente tem que usar os resultados anteriores. Então eu aqui vou fazer um pouco diferente. 4.27. E ele fala o seguinte, ó, calcule W, ou seja, o trabalho, vírgula, usando. Então, trabalho igual a 1 meio da integral de D escalar E dV e W igual a epsilon 0 sobre 2 integral de módulo de E ao quadrado
dV para uma esfera de raio R, de raio Rão, e polarização uniforme Pzão. Então ele quer que calcule usando tanto essa expressão aqui quanto essa expressão aqui, é o campo elétrico produzido por uma esfera de raio Rão e polarização uniforme I. Então, eu vou dar aqui, dado então do problema, o campo elétrico de uma esfera de raio Rão e polarização uniforme. Então, o campo elétrico produzido por uma esfera de raio Rão e polarização uniforme é o seguinte. Ela é igual a menos 1 sobre 3 ε0 P na direção Z versor. Estou escolhendo P como sendo P Z versor, certo? Para R menor do que Rão. E ela vale R ao cubo P sobre 3 ε0 Rão ao cubo 2 cosseno de θ R versor mais seno de θ versor para R maior do que Rão. Então, esse é o campo elétrico produzido por uma esfera de raio Rão e polarização uniforme. Então, o que eu tenho aqui? Ó, uma esfera e eu tenho aqui uma polarização uniforme P. O campo elétrico interno é esse aqui, certo? O campo elétrico externo é dado por esse aqui. Ok? Está aqui, dado do problema. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos começar resolvendo essa expressão aqui. Ó. Então, fala para calcular a energia usando as duas expressões diferentes. Então, a energia para R menor do que Rão primeiro, né? Tem que somar as duas, não é isso? Ela nada mais é, então, do que ε0 sobre 2, o campo ao quadrado, então vai ficar aqui constante, não é isso? Então vai ficar P sobre 3 ε0 ao quadrado, integrado em todo o volume, dV. Tá certo? Então, primeiro, para R menor do que Rão. Então, esse volume aqui nada mais é do que o volume da minha esfera como um todo. Então, isso aqui vai me dar ε0 sobre 2, P sobre 3 ε0 ao quadrado, vezes o volume dessa minha esfera aí, 4/3 de π Rão ao cubo. Se você fizer as contas, você vai encontrar 2π sobre 27, P ao quadrado, R ao cubo, sobre ε0. Mas, né, tem que integrar em todo o espaço, nessa resposta, isso aqui é todo o espaço. Isso aqui me dá energia. Eu tenho que integrar de 0 até infinito. Só que como são dois campos diferentes, eu vou integrar de 0 até Rão e depois de Rão até infinito, usando o campo equivalente de Rão até infinito. Então, o outro nosso campo aqui, W, agora para R maior do que Rão, é igual a ε0 sobre 2. Aí, isso aqui tudo é uma constante aqui, com exceção do R ao cubo, né, que vai ter que integrar aqui em dV. Então, vai ficar aqui
R ao cubo P sobre 3 ε0 ao quadrado, tá certo? Aí eu vou ter uma integral do quê? Na verdade são 3 integrais, vamos pôr as 3 integrais que é a integral de volume, não é isso? Vou ter uma integral em R, que é de R até infinito. Vou ter uma integral em θ, que é de 0 a π, e vou ter uma integral em dφ, que é de 0 a 2π, para integrar todo o volume. Então aqui, ó, você tem um S1 sobre R ao cubo aqui, como é ao quadrado, né, essa expressão entra E ao quadrado, vai ficar 1 sobre R à sexta. Aí aqui eu vou ter esse termo ao quadrado aqui, vai ficar 4 cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Note que o quadrado desse termo aqui, ó, é ele produto escalar com ele mesmo, tá certo? E aí então você não vai ter o termo cruzado, né? Porque R versor com θ versor dá zero, tá certo? Isso que é o quadrado desse termo aqui, ó. Quadrado de um vetor que é ele produto escalar com ele mesmo, tá certo? Isso vai te dar o quadrado do vetor. Então vai ficar R versor com R versor dá 1. R versor com θ versor dá 0. θ versor com θ versor dá 1 também. Então, por isso que dá essa expressão aqui, ó. Tá claro? Não vai ter termo cruzado, porque módulo ao quadrado de um vetor. E aí que entra o nosso jacobiano, né, que é R ao quadrado, seno de θ. Aí as integrais, então, tem uma integral em dr, dθ, dφ. Tá certo? E aí é pura álgebra, tá certo? Não vamos perder tempo resolvendo isso aqui. Você consegue resolver essa integral, não consegue? Você vai ter que chamar aqui, ó, integral de seno ao cubo, integral de seno vezes cosseno, todas são triviais de resolver. Não tem U, DU, não é isso? Aí vai fazendo as continhas. Trivial, em teoria, pelo menos precisa ser, tomando os limites de integração e tudo mais, você calcula então que o W de R maior para R maior do que R é igual, então, 4π R ao cubo P ao quadrado sobre 27 ε0. Tá certo? Então você tem aqui, ó, 2π sobre 27 P ao quadrado R ao cubo sobre ε0. E você tem aqui 4π R ao cubo P ao quadrado 27 sobre ε0. Tá certo? Aí, uma seção do 2 aqui, né? Aí você vai somar, vai dar um 6, e depois o 6 você corta com 27, divide por 3, né? Isso fica 2, e aqui 27 dividido por 3 dá 9, tá certo? Então, W total, assim, o W total é igual ao quê? W para R menor do que R mais o W para R maior do que R. Mas isso aqui é equivalente a você integrar em todo o espaço. Somos dois, né? De 0 até R, de R até infinito. De 0 até R, de R até infinito. Somando tudo, finalmente, o W total é igual ao quê? A 2π R ao cubo P ao quadrado sobre 9 ε0. Ok? Muito bem. Então, esse aqui é o trabalho calculado por essa expressão aqui, ó. Agora eu vou fazer por essa expressão aqui, ó. Como fica esse trabalho aqui. Agora, utilizando W igual a 1/2 da integral de D escalar E
dV. O que nós temos? Bom, para R maior do que ρ, o D, que é a indução, é igual a ε0E. Tá certo? Porque a gente está no vácuo. Para R maior do que ρ. Se eu substituir ε0E aqui, eu tenho exatamente essa expressão aqui. Tá certo? Então é igual ao resultado anterior. Para R maior do que ρ. Tá claro? Porque vai dar a mesma, vou fazer a mesma integral. Sim? Tá claro? Simplesmente porque o D é igual a εE. Então, D igual a ε0E e o resultado é igual ao anterior. Ou seja, então, o W para R maior do que ρ é igual, então, a 4π R ao cubo P ao quadrado sobre 27 ε0. Bom, e para R menor do que ρ? Bom, nesse caso, o que a gente tem? É um dielétrico linear, D é igual a ε0E mais P, tá certo? Que por sua vez é igual a menos 1/3 de P mais P, simplesmente substituindo o meu E aqui, né? Ó, substituindo esse valor aqui, de forma então que eu calculo a minha indução e ela vale 2/3 da polarização por unidade de volume, certo? Muito bem. Agora, o E é igual a menos 1 sobre 3ε0 Pzão, não é isso? Para R menor do que ρ. De forma que a gente pode escrever o D em termos do E. Ó, o D é igual ao que, então? Menos 2ε0E. Se eu pegar a expressão aqui, ó, multiplicar por menos 2ε0, eu tenho exatamente a expressão aqui. Ó, menos 2ε0 menos mata, fica 2ε0, ε0 vai embora, fica 2/3 de P, que é exatamente o D. Então o D é igual a menos 2ε0E. Concorda? Sim ou não? Beleza? Acompanhe aí, que o resultado é interessante. Então, o que a gente tem que fazer é, basicamente, fazer a conta anterior para essa conta aqui, tá certo? Só que, na vez de a gente colocar ε0, E, a gente vai colocar menos 2ε0. Ou seja, para R menor do que ρ, o trabalho de R maior do que ρ é igual a menos 2, o resultado que a gente já tinha calculado, que é esse resultado aqui, ó. Menos 2, então, que multiplica o quê? 2π sobre 27 P ao quadrado é ρ ao cubo sobre ε0. P ao quadrado é ρ ao cubo sobre ε0. Tá certo? Concorda que é a mesma coisa? A menos do menos 2 aqui, ó. Porque se eu substituísse ε0E, eu faria a mesma conta. De novo. Só que agora tem o menos 2, então tem que pôr vezes menos 2. Finalmente, W total é igual a W. Ah, desculpa, esse aqui é para R menor, né? Que eu estou confundindo aqui.
Mas para R menor que a gente está fazendo a conta agora. É o R maior do que rão, mais o W para R menor do que rão, que vai dar o quê? Ó? 4π R ao cubo P ao quadrado sobre 27 ε0 menos 4π R ao cubo P ao quadrado sobre 27 ε0, que dá 0. Por quê? O que acontece? Ó, agora a gente volta à explicação anterior. Ó. Essa energia aqui, ó, é a energia para eu trazer as cargas livres para construir aquela configuração. Não tinha carga livre. Era uma esfera uniformemente polarizada. Acabou, não tinha carga livre nenhuma. Qual o trabalho necessário para construir isso aí? Nenhum, não tem trabalho nenhum. Agora aqui, ó, quando a gente fez essa expressão aqui, calculou por essa expressão aqui, é o trabalho necessário para vir aqui e construir essa configuração. Essa configuração aqui, ó, ela tem uma distribuição superficial de carga. Se você se lembrar, o nosso sigma, o que é? É um P escalar N. Tá certo? Então você vai ter uma distribuição de carga aqui, ó, nesse objeto aqui. Tá certo? Então, é uma distribuição de carga presa. Que aí eu levo em conta quando eu calculo a energia por esse material, por essa expressão aqui. Certo? Ou seja, eu vou ter uma quantidade de carga aqui, vou ter uma positiva aqui em cima, uma quantidade de carga, vai ter uma distribuição, né? Ela vai ter distribuída aqui, você tem que fazer o produto escalar aqui e tudo mais. Né? O N versor é um R versor, é um R escalar. Você vai ter uma distribuição. Para construir essa distribuição de cargas presas, você gasta uma certa energia, certo? Que é essa energia aqui. Qual é a distribuição para trazer as cargas presas aqui? Não tem carga livres, não tem carga livre nenhuma. A energia é zero. Essa é a diferença entre as duas expressões do cálculo da energia. Tá claro? Ficou bem claro, hein? A sutileza, a diferença? Então, é como se eu estivesse trazendo pinça por pinça as cargas presas. E aí criei aquela configuração de cargas presas. Gasta uma energia para fazer isso. Qual é a expressão? É a expressão aqui. Aí se fosse para carregar, mas quanto de carga você tem lá? Não tem carga nenhuma. Então não gastou energia nenhuma. Essa aqui é o que conta a energia necessária para trazer as cargas livres. Tá certo? Muito bem. Então era isso que eu queria falar. Finalmente, vamos sem pausa para a gente poder finalizar. A gente avança agora então para a última sessão do capítulo 4, que é o 4.4.4, que é então as forças em dielétricos. Esse aqui também é interessante, viu? Porque traz aí umas ideias novas. E bastante práticas, inclusive experimentalmente. Isso aí tem vamos dizer, embasamento e utilidade prática, né, para você utilizar isso. O semestre que vem tem Eletromag 2? Tem. Então é o seguinte, ó. Considere o caso de uma chapa de material dielétrico linear parcialmente inserida entre as placas de um capacitor de placas paralelas. Certo? Então, essa figura aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui um dielétrico parcialmente inserido entre um capacitor de placas paralelas. Bom, empiricamente, quando você for no laboratório, o que se observa e nota é que, de fato, vai existir uma força, vai aparecer uma força quando a gente aplica uma diferença de potencial entre essas placas. A partir do momento que você começa a aumentar de dP nessas placas, o que se observa é que esse dielétrico ele tende a entrar aqui e completar esse objeto como um todo. Tá certo? Então existe aqui uma força de deslocamento nesse dielétrico. Então a pergunta é: da onde que vem essas forças? Né? Por que existe essa força? Como é que pode existir essa força?
Então no livro nem tem isso aí, mas ó, imagina só. Imagina que eu tenho aqui, ó. Então, uma pergunta aqui, ó. Qual a origem da força que desloca o dielétrico? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, o meu capacitor aqui, ó. Tem aqui um capacitor e aqui tem outro aqui. Tá aqui as minhas forças positivas e aqui as minhas cargas positivas e as minhas cargas negativas. Tá certo? Olha só. Aqui, ó, a gente sabe que o campo ele é uniforme, certo? Mas na prática, na vida real, você tem aqui os efeitos de borda. Estou sem dielétrico. Sem dielétrico. Só estou olhando os campos e nas placas. E eu estou me atentando aqui aos efeitos de borda. Você vai ver que a origem dessa força está exatamente nos efeitos de borda. Se eles fossem completamente uniformes, essa força não existiria, certo? Então essa força existe exatamente por causa disso aqui. Ó, tem esses efeitos de borda aqui, tá certo? Isso aqui existe, a gente desconsidera, mas muito próximo das laterais, a gente não pode abrir mão disso aí. Aqui, basicamente, ó, quando você coloca aqui, nessa região aqui, ó, você tem os efeitos de borda também, certo? Não é porque você está no meio, isso aqui é como se fosse dois capacitores em paralelo, tá certo? É equivalente a dois capacitores em paralelo, um no vácuo e outro com um dielétrico, tá certo? Você tem esses efeitos. Aí, ó, eu tenho meu dielétrico aqui, ó. Vamos colocar meu dielétrico aqui, ó. Próximo dele aqui, ó. Tá aqui meu dielétrico. O que acontece com esse dielétrico? Ó? Esses dielétricos, ó, os campos, estão aqui, ó. Eles vão começar a chegar aqui, ó, na borda aqui, ó, e fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Vai induzir aqui uma certa quantidade de carga negativa, não é isso? E vai induzir aqui uma certa quantidade de carga positiva. Agora, olha esse campo aqui, ó, bem nessa região aqui, ó. Se você se atentar, ó, a direção desse campo, ele cria aqui nessas cargas aqui uma força aqui, ó. Ele cria aqui uma força aqui, ó. Se você decompor, ó, tem uma força para cá e tem uma força resultante para cá, ó. Tá vendo, ó? Então, esses efeitos de borda fazem com que apareça aqui, você tem sua força aqui, mas faz aparecer aqui uma força em X aqui, ó, que atrai ou puxa esse dielétrico para dentro aqui. Tá vendo? Note que você tem o campo já não é mais perpendicular à superfície do dielétrico ali. Esses efeitos de borda é que são os responsáveis por essa força nos dielétricos, tá certo? Então, essa é a razão. Então, existe aí um campo elétrico, uma força, devido ao campo elétrico, uma força líquida sobre o dielétrico que arrasta esse dielétrico para dentro do capacitor, tá certo? Então, como resultado, os dielétricos então, se movem em direção aos campos elétricos mais intensos, tá certo? Onde é mais intenso? Ó, aqui é o vácuo, aqui tem dielétrico, tá certo? Aqui o campo é menor, é menor, não é isso? Com o dielétrico ele não reduz por um fator epsilon R. Então, você tem uma força que atrai o dielétrico para regiões de maior campo. O campo é maior aqui no vácuo, ó, e o campo é menor aqui. Como resultado, então, você tem uma atração. Isso aí, de fato, ó, se você se atentar, é a situação de menor energia. A situação de menor energia é quando você coloca todo o dielétrico lá dentro, tá certo? Ele tende a ir para a situação de menor energia. É uma diferença de potencial que está indo para o vale do potencial. Está indo para a situação de menor energia do sistema. É isso que acontece. A menor energia está quando esse campo é o menor possível
e esse campo é o menor possível quando o dielétrico está inteirinho lá dentro. Em física 3, o professor falava que era desconsidera os efeitos de Bohr, não dá nada. Não, isso aqui é devido aos efeitos de Bohr. Não, mas falava, tipo assim, isso daí acontece pelo fato de ter o efeito de Bohr. Então, a gente entendia que não servia para nada, não é certo, porque arrasta o dielétrico. Com certeza. Não, até agora a gente também vem ignorando o efeito de Bohr, mas as forças no dielétrico, se não existe, se você ignorar os efeitos de Bohr, você não entende, você não enxerga os efeitos de Bohr, você não tem razão. Veja, se o campo fosse totalmente uniforme aqui, ó, essa força aqui seria toda perpendicular aqui, ó. Aí como é que você tem uma força resultante de arraste lá para dentro? Não ia ter. Então são os efeitos de Bohr que resultam, que causam essa força. Bom, como é que a gente faz para calcular essa força, então? Então, o nosso objetivo aqui é calcular essa força de arraste, tá certo? Então, quantitativamente, consideramos que W seja a energia do sistema, tá certo? É claro que esta vai depender da quantidade de quanto, né, esse objeto aqui está superposto, ou seja, de quanto seu dielétrico está inserido no capacitor. Então imagine que a gente tente puxar o dielétrico para fora aqui, tá certo? Numa certa distância infinitesimal dx. Então está aqui meu capacitor, eu quero arrastar e puxar ele para fora de uma certa quantidade dx. Por conservação de energia, tá certo? A energia do capacitor vai se alterar, tá certo? Quando eu puxar ele um pouquinho para fora. E essa energia que vai se alterar, ela é exatamente igual ao trabalho que eu faço para puxar esse objeto, tá certo? Gastei uma energia puxando, a quantidade de energia que eu gastei para puxar é a quantidade de energia que diminuiu no capacitor, conservou energia. Então, esse trabalho, para eu arrastar esse objeto, é um dW que é a minha força externa, que eu vou chamar, né? Vezes o deslocamento. Então, essa é a energia que eu gasto para deslocar ele de dx, tá certo? Então, onde essa força externa aqui é a força que eu devo exercer exatamente para neutralizar a força elétrica, tá certo? Então, eu tenho uma força puxando, se eu soltar ele entra, tá certo? Porque tem uma força de arraste. Então, a minha força externa, se eu quiser manter ele parado, tem que ser exatamente igual à força exercida pelo dielétrico, tá certo? Então, o meu F externo é igual a menos F, onde o F é a força, então, aplicada aí pelo dielétrico, tá certo? Para manter ele parado. Se eu soltar, ele vai adentrar, ok? Então, a força elétrica na chapa, por sua vez, o F vai ser, então, menos dW dx. Certo? Que no fundo é força igual a menos a derivada da energia potencial no espaço, não é isso? F igual a menos du dx. É isso que a gente está fazendo aqui. Só que só para deixar bem claro que é a minha energia potencial aqui. Então, muito bem. Então, essa é a força que o dielétrico exerce aqui no meu objeto como um todo. Bom, essa força aqui, a expressão indica que a força é igual a menos energia potencial, né? Como eu disse. Onde o sinal negativo, então, aqui, indica que a força tem o sentido na qual diminui a energia do capacitor, certo? Por isso que é menos aqui. A gente está diminuindo, tendo uma situação de menor energia. Bom, como a gente já viu, a energia armazenada no capacitor é W, que é igual a 1/2 de C V ao quadrado, certo? Onde a capacitância aqui vai precisar ser calculada, né? Então, quanto vale essa capacitância desse arranjo aqui, ó?
É esse arranjo aqui que a gente está falando. Então, a capacitância, vamos lá. Então, está aqui. Vou desenhar aqui de novo, para a gente poder entender. Vamos lá calcular essa capacitância equivalente. Por quê? Porque eu quero calcular menos dW dx. Eu preciso do W. Eu preciso da capacitância em função do x, tá certo? Se eu tiver inteirinho completo, a capacitância é uma. Se eu tiver só metade completa, a capacitância é outra. Se eu tiver completamente fora, então a capacitância depende de quanto eu coloco esse objeto para dentro desse capacitor, tá certo? Quanto mais adentro, maior a capacitância, né? Porque o dielétrico aumenta a capacitância. Então vamos supor que ele esteja um pedaço aqui para dentro, aqui, ó. Eu tenho aqui esse tamanho aqui que eu vou chamar de L. Tenho esse tamanho aqui que eu vou chamar de X. Tenho a distância do meu capacitor. E aqui ele tem também aquele comprimento W dele aqui, né, que a gente chamou de W. Bom, esse arranjo aqui, ó, ele se comporta como se fosse dois capacitores em paralelo, tá certo? Você tem um capacitor aqui e você tem outro capacitor aqui. Um com o dielétrico e outro sem o dielétrico. É basicamente isso aqui que você tem aqui. Dois capacitores em paralelo. Essa capacitância, então, se você se lembrar que a capacitância é ε0 área sobre D, no caso do vácuo, né? Ou capacitância igual a epsilon A sobre D, no caso de um material com uma certa susceptibilidade de epsilon, certo? Essa é a capacitância do capacitor de placas paralelas. Então, capacitores em paralelo somam, não é isso? Você tem aqui um C1, você tem aqui um C2, a capacitância equivalente aqui é igual a um C1 mais C2, tá certo? Onde o meu C1, então, vai ser o quê? ε0 x vezes W dá a área, dividido por D, tá certo? Essa é a área desse capacitor aqui do vácuo, mais o capacitor com o dielétrico, que vai dar epsilon. Agora é esse tamanho aqui, L menos X, né? L menos X vezes W dividido por D. Tá certo? Onde XW aqui é a área do capacitor da esquerda, né? E L menos XW é a área do capacitor da direita. Bom, agora vamos fazer só uns arranjos aí. O que a gente vai? Vai se atentar de que a susceptibilidade relativa é igual a epsilon, constante elétrica também, epsilon sobre epsilon zero. Além disso, tem a expressão que relaciona epsilon com o xi, é 1 mais xie, tá certo? De forma, então, que a gente pode rearranjar tudo. Então, rearranjando, ó, só vou substituir, então vou trocar aqui C equivalente, então, é igual ao quê? Vou só abrir aqui esses termos aqui, ó, primeiro. Então vai ficar, ó, epsilon L W sobre D, aqui, ó, epsilon L W sobre D, certo? Mais epsilon 0 x W sobre D, esse termo aqui, certo? Menos epsilon xw sobre D. Ok? Isso aqui é igual. Trocando epsilon por epsilon r, epsilon 0. Epsilon 0, epsilon r, tá certo? Isso é epsilon, não é isso? LW sobre D, mais, trocando, agrupando os dois aqui agora, XW
sobre D epsilon 0 menos epsilon. Tá certo? Epsilon 0 menos epsilon aqui, onde xw sobre D pus em evidência aqui, ó. Xw sobre D, xw sobre D, epsilon 0 menos epsilon. Ok? Agora, epsilon 0 menos epsilon, se você olhar daqui, ó, o que que dá? Ó, epsilon é igual a epsilon 0 mais epsilon 0 que se E, não é isso? De forma que epsilon 0 menos epsilon é igual a, ó, joguei para lá, fica menos epsilon 0 epsilon. Troco o sinal, então fica menos epsilon 0 que se E. Tá certo? Então, daqui eu tiro então que minha capacitância equivalente ela vale epsilon 0, epsilon R, LW sobre D, menos xE, epsilon 0, XW sobre D. E arranjando, finalmente, eu tiro que a capacitância é igual, então, a epsilon 0, W sobre D. Pus em evidência, tem epsilon 0, tem epsilon 0. Tem W, tem W. Tem dividido por D, dividido por D. Que multiplica epsilon R, L, menos xie, X. Essa é a minha capacitância equivalente desse objeto. Tá certo? Bom, vamos assumir agora que a carga total nas placas Q, que é igual a CV, é mantida constante, ou seja, vamos supor que esse cara não está ligado a nenhuma bateria. Então a energia, em termos de Q, é mais apropriado para a gente calcular. Por quê? Porque é constante, tá certo? Não vai variar com esse deslocamento aqui. A carga toda é constante. Então, calculando a força, que é menos dW dx, se atentando então que o W em termos da força, em termos da carga, é igual a 1/2 de Q ao quadrado sobre C, a gente calcula então F, que é igual a menos dW dx. Ok? Substituindo, então, isso aqui vai ficar menos d dx do que? De 1/2 de Q ao quadrado sobre C. O Q é constante aqui. Isso aqui só para a gente atender. O C depende de X, não é isso? Ó. Quem depende de X aqui é o C. Ó. Tá vendo? Ó, depende do X aqui. Ó. Então, a dependência do C. Então, isso aqui é igual a menos d dx de 1/2 de Q ao quadrado. Então, aqui, ó, C de x elevado a menos 1. Não é isso? Se você fizer conta aqui, tem que fazer a regra da cadeia, não é isso? Menos 1 vezes a C vezes a derivada dele, não é isso? Acontece? Cai aqui, então isso aqui vai ficar 1/2 de Q ao quadrado, menos 1 caiu, esse cara fica C de x elevado a menos 2, não é isso? dC de x dx. Tá claro? Regra da cadeia aqui, não é isso? Ó. É igual a derivada de seno ao quadrado, não é isso? Quanto é a derivada de seno ao quadrado de x? É 2 vezes seno de x vezes a derivada do seno. Não é isso? Aqui a mesma coisa. Menos 1 seno de x elevado a menos 2 vezes derivada do seno de c de x. Eu tinha visto como 1 sobre x, né? Não, é 1 sobre c de x. Aí por isso que... Porque, tá vendo? Isso aqui é um c que depende de x.
Por isso, é esse não da VLI. Se você quiser ficar mais fácil, você pode substituir a expressão aqui e depois derivar, mas né, não precisa. Estou só apagando aqui o seno aqui, então aqui é um C sobre x. Aí eu vou derivar esse objeto em x aqui. Agora, q ao quadrado sobre c ao quadrado, o que é? Q sobre c é v, não é isso? Então, meu f é igual a 1 meio de v ao quadrado, que é o q ao quadrado sobre c ao quadrado, dc de x, dx, que é a derivada desse aqui em função de x. Agora fica fácil derivar esse aqui em x, esse primeiro termo não depende de x. Aqui vai ficar, então, 1 meio de v ao quadrado, fica ε0 xi w sobre d. Essa aqui é a força no capacitor. Tem um sinal menos, né? Estamos esquecendo o sinal menos, porque aqui fica o menos dessa derivada. Aqui. Menos. Onde esse menos, na realidade, indica que a força está no sentido negativo de x, não é isso? A gente pegou o x para cá, ó. O x é positivo aqui, ó. O x aqui, então, menos. Aqui a força apontando na direção de x. Então, essa é a força, exatamente a força que vai ser aplicada no seu dielétrico. Tá certo? Depende da diferença de potencial ao quadrado, depende aqui da susceptibilidade e tudo mais, W, D e tudo mais. Ok? Note também que é possível supor o capacitor com potencial fixo, né? E não a carga. Aqui a gente fez com a carga fixa. Você poderia fazer a mesma coisa, tá certo? E você vai obter o mesmo resultado. Dá uma olhada lá no livro que ele faz. Tem um pequeno detalhe lá, só que precisa se atentar, mas o resultado é exatamente o mesmo, tá certo? Não, vale até a pena a gente fazer, ó. Como é que seria o caso do trabalho se a gente colocasse a carga fixa e não a diferença de potencial? E não a carga, aliás, vou colocar o potencial fixo, né? E não a carga fixa, como a gente fez. Então a gente está supondo agora um outro caso, onde a gente está supondo que ele está ligado numa bateria e o potencial agora é fixo. Nesse caso, tanto a minha energia ali de deslocamento, a variação da energia potencial, quanto o próprio trabalho da carga, de carregar o capacitor, vai ser também necessário. Então, ao considerarmos o potencial fixo, e não a carga, aí o seu dW agora, ele vai ser o quê? Ele vai ser a força externa dx mais o meu VdQ. Tá certo? Por que esse VdQ, Lene? Porque é o trabalho que você gasta para manter o potencial fixo. Ou seja, a bateria está ligada lá agora, para você manter o potencial fixo. No outro não. No outro, se não tinha bateria, a carga era fixa. O potencial ia diminuindo à medida que ele adentrava. Então você não tem trabalho nenhum. Agora não. Agora você tem tanto trabalho exercido para você segurar ele, quanto para manter o potencial constante. Certo? Novamente, você tira daqui que o F externo é menos F, você tira que seu F, então, é igual a menos dW dx mais V dQ dx. Tá certo? Agora, o seu trabalho, a gente vai calcular ele, supondo, então, que o potencial é fixo, né? Então, vai ser 1 meio de CV ao quadrado, para poder tirar aqui da integral, da derivada, né, o v ao quadrado aqui para fora, certo? De forma que menos dw dx é igual, então,
a menos 1 meio de V ao quadrado dC de x dx. Isso é o menos dW dx. A força é essa energia mais essa força aqui, devido ao trabalho para carregar a bateria. Se você fizer a conta aqui, você vai encontrar que seu F é igual, então, a menos 1 meio de V ao quadrado dC de x dx mais V dQ dx. Tá certo? Isso aqui agora você pode substituir por menos 1 meio de V ao quadrado dC de x dx, trocando aqui o Q por CV mais V ao quadrado dC de x dx. Aqui você tem 1 meio de V ao quadrado desse dx, aqui você tem mais V ao quadrado desse dx, isso aqui vai dar 1 meio de V ao quadrado dC de x dx, que é exatamente a expressão que a gente usou para calcular 1 meio de V ao quadrado desse dx. Tá certo? Então, independente de como você faça com carga fixa ou potencial fixo, o resultado dá exatamente o mesmo. Você tem a mesma força, independente se você mantém o potencial ou a carga fixa. Não pode depender, obviamente, tá certo? Só que aqui, para você fazer as contas, tem que se atentar de levar em conta a energia, né, para você manter esse potencial constante, certo? A bateria também gasta. Quando você leva em conta, você obtém o mesmo resultado. E para finalizar, então, vamos fazer um último exercício aí, que é o exercício, então, 4.28. Então, ó, problema 4.28. Então, o problema é o seguinte, ó. Então, você tem um capacitor cilíndrico, tá certo? E você quer saber, dado uma diferença de potencial, esse parte externa está aterrado, qual é o valor de H que esse objeto aqui vai entrar em equilíbrio, certo? Ou seja, você vai ter uma força devido à variação de elétrico, não é isso? Só que você também tem uma força gravitacional aqui atuando sobre esse líquido. Essas forças, uma hora, vão entrar em equilíbrio. Note que quando o H for muito pequenininho, essa força aqui é pequena. Olha lá. A força, ó, depende aqui, vai depender de quanto ele se adentra. Esse potencial aqui vai variando, até ele entrar numa situação de equilíbrio. Tá certo? É isso que a gente quer saber. Quanto vale esse H aqui para quando ele entrar em equilíbrio? Então, como é que a gente faz? O procedimento é simples. Você vai pegar e vai calcular a capacitância. Com a capacitância, então, você vai e é capaz de calcular a força de arraste, tá certo? A força. Veja que a força, né, de deslocamento aqui, ela é igual a 1 meio de V ao quadrado dC, no caso aqui, dH. Essa é a minha força atuando aqui. É isso que a gente calculou aqui, ó. 1 meio de V dC dx, não é isso? 1 meio da força dC dx. Essa é a força atuando sobre esse objeto.
Quando a força-peso for exatamente igual a essa força, uma força constante aqui, tá certo? Note que essa força ela é constante, ó, vai atuando de maneira constante, potencial constante, Y0, C, W, tudo constante, ó, W, essa distância, aqui tudo constante, então é uma força de arrasto constante, vai indo com uma aceleração constante, certo? Só que tem uma hora que, à medida que você vai subindo, a força-peso vai aumentando, né? Você tem mais e mais volume de água, né? Isso tem um volume, chega uma hora que a força se iguala, ela entra em equilíbrio. Tá claro? É isso que a gente vai fazer. Então a gente tem que calcular quanto vale essa força aqui. E para isso, então, a gente tem que calcular a capacitância equivalente. Então o primeiro passo é calcular essa capacitância. Se você se atentar, e a gente pode olhar lá atrás, como a gente já fez no passado, a capacitância de um cilindro não é algo difícil de calcular. Como é que é a capacitância do cilindro? Então, primeiro passo é calcular a capacitância do cilindro. É o que a gente fez lá no passado, já quando a gente trabalhou com capacitores. E depois você soma, né? São dois capacitores em paralelo, que vai dar C1 mais C2. Um no vácuo e outro no meio. Mas vamos lá, rapidamente para a gente calcular. Então o que você tem aqui? Você tem o cilindro interno aqui, tem cargas positivas. E você tem aqui o cilindro externo com cargas negativas. Certo? E aí você vai calcular isso pela lei de Gauss, né? Vou fazer a superfície gaussiana aqui. Está aqui minha superfície gaussiana. E então você tem que o fluxo é igual a integral de EdA da superfície gaussiana. Esse campo aqui é constante, tudo mais, por simetria, a gente já sabe, então vai dar módulo de E vezes essa área da superfície gaussiana, né? Veja que é uma superfície gaussiana, basicamente ela estaria aqui, ó. Tem um certo comprimento L aqui, né? Então vai dar 2πr, onde R é essa distância daqui até aqui. 2πr vezes L. Essa é a área da superfície. Note que as tampas não contribuem, né? Porque o campo é perpendicular às tampas. Então só contribui a área lateral. Essa área lateral vale 2πr vezes L. Isso aqui é igual a carga envolvida dividido por ε0. Certo? Onde o L, então, é o comprimento aqui. Seria esse comprimento aqui desse cilindro. E desse outro que seria H. Certo? É o comprimento do cilindro. Então daqui a gente tira que o campo interno ao cilindro, ao campo produzido por uma casca cilíndrica, é Q sobre 2πε0 RL R versor. Aí, para calcular a capacitância, a gente tem que calcular a DDP. A DDP nada mais é V mais menos V menos é igual a menos a integral de EdL do que? De menos até mais, não é isso? Fazendo meio rápido, a gente já fez isso aqui algumas vezes. Isso aqui vai dar o campo, então é tudo constante, com exceção do R aqui. Então vai ficar menos Q sobre 2πε0 L integral do menos até mais. Então vai de B até A de dr sobre R. Lembre-se aqui, né, que o E, aqui eu pus módulo, mas no fundo é abuso, já estou supondo aqui. Mas no fundo, ó, só para a gente se atentar aqui, o E e o DL são antiparalelos, tá certo? Note que o meu DL vai aqui, ó, final menos 6, então o meu caminho é esse aqui, né? O caminho da minha trajetória é esse aqui, menos para o mais, o meu E é aqui. Então eles são antiparalelos, trocaria o sinal, mas o DL é igual a menos DR, tá certo? Então troca o sinal de novo, não é isso? Então você tem aqui mantendo o sinal negativo.
Se você fizer as contas aí, você tira que o potencial, então, vale Q sobre 2π ε0 L ln de B sobre A. Tá certo? Já trocando sinal, fazendo tudo bonitinho. A capacitância, por sua vez, é C, que é igual a Q sobre V. Isso aqui dá, então, 2π ε0 L sobre ln de B sobre A. Então, essa é a capacitância de um cilindro no vácuo, tá certo? Agora, no exemplo anterior aqui, no exemplo nosso aqui, do exercício, a gente tem o equivalente a 2 capacitores em paralelo, tá certo? Um de tamanho H, no meio com susceptibilidade ε, e outro de tamanho Lão, né? Vamos chamar o comprimento dele é Lão todo, Lão menos H, que está no vácuo, tá certo? Que é, se a gente chamar esse objeto aqui de tamanho Lão. Então aqui, esse tamanho aqui é Lão menos H, certo? A capacitância equivalente, então, nesse caso, do cilindro é a soma das duas capacitâncias, tá certo? Então vai ser o quê? 2π epsilon H sobre ln de B sobre A, tá certo? Porque o primeiro que tem susceptibilidade de epsilon tem comprimento H, mais 2π epsilon 0 Lão menos H, né, que é o comprimento de 1, sobre ln de B sobre A. Tá certo? Fazendo os mesmos truques que a gente fez lá, se atentando que epsilon é igual a 1 mais xi epsilon 0, a gente tira aqui a capacitância equivalente, é igual então a 2π 1 mais xi epsilon 0 H, trocando o epsilon por essa expressão aqui, 1 mais xi epsilon 0, dividido por ln de B sobre A, mais 2π epsilon 0 Lão menos H ln de B sobre A. Somando os dois termos, a gente tira, então, basta você fazer as contas aí bonitinho, isso aqui vale 2π epsilon 0 Lão mais xi H sobre ln de B sobre A. Tá certo? Só fazer as contas, somar, que você vai subir, você vai chegar nesse resultado aqui. Finalmente, então, com a capacitância agora em função de H, eu consigo calcular a força, tá certo? A força, então, sobre o material dielétrico, nada mais é do que 1/2 de V ao quadrado dCdH, que por sua vez vai dar 1/2 de V ao quadrado. Esse termo aqui não dá nada, né? Só esse termo depende de H, vai ficar aqui então que multiplica 2π epsilon 0 xi sobre ln de B sobre A. Então, essa é a força atuando sobre o dielétrico, tá certo? A situação de equilíbrio é quando a força D for igual à força gravitacional em módulo, né? Onde essa força gravitacional nada mais é do que mg, não é isso? Força gravitacional é igual a mg, onde a massa é calculada pela densidade do material. Você tem a densidade ρ, o volume desse material
nada mais é do que esse volume aqui, só que tem que se atentar aqui para A não ter, então seria π b ao quadrado menos A ao quadrado, tá certo? Vezes H. Esse é o volume, então fica aqui π b ao quadrado menos A ao quadrado vezes H. Isso aqui dá a massa, então, de todo o material, vezes G. De forma, então, que a situação de equilíbrio a gente tem, então, 1/2 de V ao quadrado 2π ε0 xi sobre ln de B sobre A igual a ρ π b ao quadrado menos A ao quadrado vezes H vezes G. O H é aqui que interessa. O H, então, é igual a dividido aqui por ρ, b ao quadrado, menos A ao quadrado, G, ln de B sobre A, e aqui entra ε0, xi, V ao quadrado. Tá. Essa, então, é a situação de equilíbrio, o H dado por isso aqui. Obviamente, quanto maior essa diferença de potencial, maior vai ser só a força, né, que você vai estar atuando sobre o dielétrico, mais você sobe. Então, lógico que você consegue, inclusive, fazer uma bomba, né, se você quiser, que vai depender da diferença de potencial. Aumenta a diferença de potencial lá, começa a subir. Um dielétrico, né, funcionando aqui como uma bomba, tá certo? Obviamente que você precisa ter a susceptibilidade do material maior do que a do meio, tá certo? Se for menor, não vai adiantar nada. Aí você vai, no fundo, mandar água para dentro do objeto lá. Tá certo? Alguma pergunta? Então, é isso aí.